qualquer lugar para operar milagre. Basta nós andarmos perfeito e poderosamente na sua presença, para que o milagre realize não só dentro da igreja, mas também lá de fora, que tem muitas pessoas precisando. Então é aí que me chama a atenção. Nós falamos de evangelismos, falamos de missão, falamos de pregar o evangelho, as boas novas, tempo e fora do tempo, mas nós estamos só dentro de uma igreja pregando isso, fazendo isso. E lá fora tem pessoas como este homem coxo, precisa da vida ser mudada, precisa de receber a palavra. Ele não está dentro do tempo, está lá fora do tempo. Então nós temos que colocar isso no nosso coração e começar a olhar para aqueles que estão de fora, e interceder por eles e orar por eles. Amém? Vamos agora pular mais um pouco para frente. O horário não nos espera. Nós temos alguns minutos aqui para estar realizando esse trabalho. Subtópico terceiro. A virtude de realizar grandes proezas. O sentimento religioso pode nos cegar ao ponto de não vermos onde Jesus está se manifestando. Mateus, capítulo, algumas referências, quando eu cito isso aqui, algumas referências baseadas aqui no que nós estamos lendo. Mateus, capítulo 15, verso 6, 2 Coríntios 4, verso 4. Talvez você queira acompanhar, depois você vai estar acompanhando lá. O milagre aconteceu fora do templo. A mesma virtude que se manifestou em Cristo para milagres se manifesta na vida de seus seguidores. Referência, Lucas, capítulo 5, verso 17, parte B, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Como esse coxo, muitas pessoas chegaram ao templo buscando uma ajuda que amenize seu sofrimento. Mas o Senhor deseja algo mais, a reconstrução de suas vidas. Da mesma forma que Pedro chamou este homem incapacitado de andar, o Senhor chama os incapacitados pelo pecado a caminhar no poder do seu nome. Referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 2. É o que eu acabei de dizer aqui agora. A nossa mensagem não pode ficar somente dentro de uma igreja para os nossos irmãos, ou as pessoas têm que vir para a igreja para ouvir a mensagem, para ouvir esse Jesus que faz milagre. Então o que nós temos que fazer é não estar dentro do interior de uma igreja, mas sair para fora, dos exteriores da igreja, para pregar o evangelho, para mostrar às pessoas, para pegar uma pessoa como essa, como este coxo, incapaz, incapacitado, não valorizado, sem esperança, e apresentar Jesus para ela, para que ela possa ter uma visão diferente, pode ter uma luz diferente, algo diferente na vida dela, e de incapaz passar a ter capacidade. Porque foi isso que aconteceu na vida daquele coxo. Era um homem incapacitado, mas quando recebeu Jesus através de dois homens que acreditavam no poder do milagre de Cristo, foi na vida daquele homem, orou por ele e aquele homem pôs de pé. E ele entrou pela igreja e começou a saltar e pular na presença de Deus. Ou seja, a vida dele mudou. Agora ele tinha capacidade de andar, de trabalhar, de ter o seu sustento, de poder passear, de fazer coisas que ele não podia fazer. Então é isso que Deus quer que nós fazemos. E levar a palavra para os incapazes, os incapacitados que estão sendo sofridos no mundo, sem esperança, e fazer que eles sejam capazes, ou seja, servir a Cristo e ter uma vida diferente. Pensamos nisso. Amém? Vamos para o 2. O que tenho, isso te dou. Pedro manda o mendigo olhar para ele e diz que não tem prata nem ouro, mas, de repente, diz que é possuidor de algo poderoso e que vai lhe dar. Aquele mendigo recebe um inesperado presente, que não só contagia sua vida, mas de todos que conheciam. Irmãos, que coisa linda. A gente falamos sempre de Jesus, falamos sempre da palavra dele, sabemos o que ele pode fazer. Mas muitas das vezes nós não presenciamos o que ele faz. Por quê? Porque nós ficamos, como eu disse, uma vida de qualquer maneira, só dentro preso de uma igreja. Ou seja, o milagre só acontece dentro da igreja. Não, o milagre acontece lá fora. Quando uma alma se converte ao Senhor, algo maravilhoso de poder, de milagre, está sendo realizado. Então, nosso objetivo é fazer que aquelas pessoas recebam muito mais do que aquilo que talvez eles tenham recebido. Algo que venha mudar a vida dele. Aquele homem pediu esmola, pediu algo material, dinheiro que pudesse ajudar materialmente. Mas aqueles homens, como Pedro e João, eles deram algo maior do que aquilo que ele estava pedindo. Algo que não só mudou a vida material, mas também espiritual.
É isso que nós temos que apresentar para o mundo, para que as pessoas possam ver, ou seja, ser surpreendida pelo Deus, pelo Jesus que nós servimos. As pessoas possam olhar e ver pela nossa simplicidade. Talvez alguns falam, ele não tem nada, não tem tudo, mas quando nós temos Jesus na nossa vida, nós conseguimos passar para aquela pessoa algo que ela esperava que de nós, ouro, prata, algo que nós podíamos dar, mas quando nós apresentamos Jesus, elas vão ver que nós temos muito mais além daquilo que eles pareciam que eles precisavam ter. E nós apresentamos Jesus para eles, aí a vida deles muda. Então, nós temos que sempre acreditar e estarmos sempre na presença de Deus para que as vidas possam receber Jesus gostoso e maravilhoso na vida deles. Vamos agora para o subtópico 1, o poder do nome. Um dito popular nos confirma que ninguém pode dar aquilo que não tem. Pedro e João sabiam que eram portadores de uma virtude sobrenatural e, confiados no nome de Jesus, eles se uniram para dar àquele homem o que eles jamais imaginou receber. O nome de Jesus foi o poder que impulsionou a fé no coração daquele homem. O Senhor deu a cada um de nós uma senha. Com ela podemos entrar nas esferas do mundo espiritual, realizar grandes proezas. Esta é a senha, é o poder do seu nome. Pedro sabia disso quando afirmou: o que tenho, isso te dou. E, como eu disse, Pedro e João eram homens que conheciam Jesus. Homens que andavam com Jesus, homens que acreditavam em Jesus, sabiam o que eles estavam fazendo. É por isso que eles sempre estavam em oração, buscando a Deus. E eles tinham algo que um cristão que conhece Jesus, ele tem que ter, e ele tem. Porque quando nós falamos um nome de Jesus, a Bíblia nos fala que o nome de Jesus, ele tem poder. E Jesus nos chamou e nos deu uma senha para que nós podemos realizar esses tais milagres. Por quê? A partir do momento que nós falamos em nome de Jesus, é uma senha que Deus nos deu, que ela nos traz um poder tão grande, porque o nome de Jesus, quando é proferido, nós estamos invocando o poder de Cristo para realizar tais coisas que eu, homem, ninguém pode fazer, a não ser a Ele que nos chama para poder fazer isso. Então a senha para a cura daquele homem não foi por Pedro e João ser os homens bonitos, ser os homens bem oratória, os homens que pregam bem, não. Foi o nome de Jesus, a senha que eles tinham dentro deles, que eles viviam ela. Foi o nome de Jesus que mudou a vida daqueles homens, que mudou a vida daquele homem coxo. Então o nome de Jesus, ele tem poder. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 16, 17, 18, que Deus nos deu essa autoridade. Deus nos chamou para isso, porque o nome dele tem poder. Amém? 2. Subtópico 2 do 2. Andando e soltando e louvando. Indo para a reunião, muitos deram esmola àquele homem. De repente, ele entra andando ao lado de Pedro e João, andando do lado de Pedro e João, e começa a saltar e a pular dentro do templo. O fato mais surpreendente é que o milagre veio de fora para dentro do templo, quando deveria vir de dentro para fora. Esse homem, que antes era imperceptível, agora inflama todos que ali estão e se torna o centro das atenções. Assim é o Evangelho. Ele saca o homem da posição de vergonha e esquecimento para confundir a todos aqueles que duvidam do impossível. Ó, que coisa maravilhosa. Aquele homem, depois que ele recebeu o milagre do Senhor através dos homens de Deus, eles entraram, Pedro e João e o coxo, dentro da igreja, pulando e saltando, principalmente aquele homem que era coxo. De alegria, de poder de Deus, de ver uma coisa maravilhosa acontecendo. As pessoas se admiravam, as pessoas ficavam olhando, penso eu, que as pessoas olhavam Pedro e João e diziam: esses homens é o cara, esses homens é o bambambam da história. Mas não, Pedro e João não deixava isso vir entrar no seu ego. Eles sabiam que tinham feito algo importante, sim, mas o nome do Senhor que era glorificado, o nome do Senhor que era exaltado.
E eles então mostraram para aquelas pessoas que o milagre que deveria acontecer, ou seja, as coisas deveriam ter acontecendo assim, de dentro para fora, trazer o evangelho de Deus de dentro para fora para as pessoas, mas foi o contrário. Isso quer dizer que, dependente de onde nós estivermos, de onde nós estaremos, o interessante é pregar o evangelho, não importa esteja dentro, esteja fora, onde for. Nós temos que pregar o evangelho para ver os milagres acontecendo, para ver as pessoas saltando e pulando, as pessoas se admirando com o poder de Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós temos em nosso coração. Então, ele começou a andar, começou a saltar, começou a louvar a Deus. E todos aqueles que recebem um milagre, eles automaticamente já começam a glorificar, a louvar a Deus o Todo-Poderoso que faz só Ele faz as coisas tremendas na nossa vida, que muda a minha, a sua, a nossa história. Como mudou a nossa e a história de todos aqueles que encontram e recebem esse milagre com o Senhor. Vamos para o terceiro tópico do 2. Esperando receber alguma coisa.